Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos mais uma noite juntos compartilhando a palavra de Deus. Começamos a semana passada, né? Estamos compartilhando um panorama das cartas do Novo Testamento. Então, na terça-feira passada nós vimos a carta aos Romanos e hoje nós veremos a primeira carta aos Coríntios. Só lembrando, nós alinhamos nesse tempo aí, nesse segundo semestre de 2022, os devocionais em áudio com as nossas ministrações aqui de terça-feira. Então, nos devocionais em áudio, nós estamos fazendo uma explanação das cartas do Novo Testamento, capítulo a capítulo. Nós já fizemos da carta aos Romanos e estamos durante essa semana meditando na primeira carta aos Coríntios. Ela começou na semana passada, essa semana, termina na próxima semana, a primeira carta aos Coríntios. Entendemos aí que é importante cada vez mais nós mergulharmos no estudo das Escrituras. Então, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos trazer na terça-feira o panorama, né, da carta, de cada carta, hoje de 1 Coríntios, trazer um resumo aí de toda a carta. E durante a semana nós fazemos a explanação capítulo a capítulo, que é de segunda a sexta-feira, os devocionais em áudio, que são os minutos de vida. Então, para quem não acompanha os minutos de vida, eu encorajo você a ouvir, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, edificado com a palavra de Deus. Mas é muito importante nós crescermos no conhecimento da verdade, nós mergulharmos no estudo das Escrituras. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa repreensão, correção. Então, nós precisamos mesmo dedicar tempo ao estudo das Escrituras. Então, nesse intuito de cooperar com os irmãos, com a igreja, no intuito de usar o dom que Deus tem derramado sobre a minha vida para o bem comum, como nós vimos em 1 Coríntios no capítulo 12, para quem nos acompanha nos minutos de vida, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre os dons, ele diz que os dons devem ser usados para o bem comum, para a edificação da igreja. Então, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. O apóstolo Pedro fala, né? Quem tem dom de falar, que fale como quem transmite a palavra de Deus. E eu gosto muito de falar, então eu quero transmitir a palavra de Deus através da minha fala. Não quero que sejam somente uma fala ao vento, né? Então, que Deus possa usar a minha vida para falar da palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus. No Romanos também fala sobre o dom de ensinar. Eu me vejo assim, vejo com uma certa facilidade de transmitir aquilo que eu aprendo, e eu sei que isso é dom do Espírito, é dom do Senhor derramado sobre a minha vida, então que seja para a edificação da igreja, da vida dos meus irmãos. Então hoje nós veremos a primeira carta aos Coríntios. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo com um auxiliador ali, Sóstenes, né? Ele cita o irmão Sóstenes, então foi um auxiliador ali na escrita dessa primeira carta aos Coríntios. Ela foi escrita provavelmente no ano 56 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, na estadia dele em Éfeso. Então ele escreveu essa carta para o povo de Corinto. A igreja de Corinto havia sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele permaneceu durante 1 ano e meio na cidade de Corinto. É interessante quando nós lemos lá em Atos, capítulo 18, nós vemos isso. É interessante porque ele foi pregar em Corinto depois que ele havia pregado em Atenas. E em Atenas ele não conseguiu fundar uma igreja. Quando nós vemos a descrição lá lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Paulo pregando em Atenas, chegando no Areópago, que era um lugar onde tinham as imagens de todos os deuses gregos, todos os deuses pagãos, e os filósofos ficavam ali debatendo a respeito de quem eram aqueles deuses, das filosofias, do conhecimento, do entendimento que eles tinham a respeito dos deuses. E chegou o momento que o apóstolo Paulo viu
tinha um altar ali, não tinha imagem nenhuma, estava escrito Deus desconhecido. E aí ele usou daquele altar que não tinha nenhuma imagem para dizer, olha, eu quero apresentar para vocês quem é o Deus desconhecido. E quando nós vemos toda a fala do apóstolo Paulo, nós vemos que ele tentou usar uma linguagem que aquele povo de Atenas pudesse compreender. Mas ele não conseguiu fundar uma igreja em Atenas. Então ele sai de Atenas e vai para Corinto. E aí, quando nós lemos a forma que o apóstolo Paulo chegou em Corinto, ele declara, ali no capítulo 2, ele diz assim, ó, no versículo 1 em diante: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo escreve isso porque ele foi antes pregar em Atenas. E ele usou uma linguagem mais intelectual para tentar alcançar aquele povo, que era um povo intelectual, filósofos. E ele não conseguiu alcançar, tanto que ele não conseguiu fundar uma igreja em Atenas. E ele chega em Corinto, provavelmente, quando ele diz eu cheguei em fraqueza, em tremor, em temor, provavelmente, isso é uma conjectura aqui, mas analisando todo o contexto, talvez ele tenha se sentido de certa forma até frustrado. Puxa, não consegui fundar uma igreja em Atenas. Tentei pregar a palavra de Deus com uma sabedoria humana que eles pudessem compreender e não trouxe resultado. Aí quando ele chega em Corinto, ele diz assim, olha, entre vocês eu decidi nada saber. Não quero ser intelectual, não quero transmitir a palavra conforme a sabedoria humana. Eu só decidi saber uma coisa, Cristo e este crucificado, ou seja, eu quero pregar Cristo crucificado, a obra de Cristo Jesus. Não quero ser intelectual, falar com palavras de sabedoria humana, não. Tanto que ele diz aqui, né, que nós lemos, a minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. E quando nós lemos toda a carta aqui aos Coríntios, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele ficou 1 ano e meio, quando nós lemos em Atos, né? Ele ficou 1 ano e meio pregando em Corinto, e aí quando ele vai escrever, é trazendo correção para a igreja. Por quê? Ele escreve, vocês são o selo do meu apostolado, como se fosse assim, poxa, vocês, eu fiquei 1 ano e meio aí para pregar a palavra para vocês, eu fundei essa igreja, e vocês são o selo do meu apostolado. Vocês precisam viver aquilo que eu ensinei a vocês. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que foi formada, se originou através da pregação e do ensino do apóstolo Paulo. Mas não foi simplesmente um período, digamos assim, que um evangelismo que ele fez naquela cidade. Porque ele ficou 1 ano e meio ali. Quando nós lemos em Atos, se você ler, depois pode ler com atenção lá no capítulo 18 de Atos, talvez ele estivesse com medo, tanto que ele fala aqui, né? Talvez não, ele fala, eu fui entre vocês com fraqueza, com tremor, com temor, ele estava com receio, porque ele já tinha vivido uma experiência em Atenas, e Corinto não era muito diferente de Atenas em relação à filosofia, poder, as pessoas intelectuais, o intelectualismo, os homens filósofos. Então ele não era um ambiente tão diferente assim de Atenas em relação a isso, a sabedoria humana sendo difundida. E aí ele decide chegar em Corinto e fazer diferente. Não, agora eu vou pregar só a cruz. Chega, não quero pregar segundo a sabedoria humana. E quando nós lemos no capítulo 18, ele tem uma visão que Deus diz para ele. Então Paulo teve uma visão e Deus dizendo para ele, não tenha medo. Eu tenho muita gente nessa cidade para você. Pode ficar aí e ensinar, não tenha medo, porque eu estou com você.
Então ele ficou 1 ano e meio ensinando as verdades do Evangelho de Deus para aquela igreja. A igreja foi fundada, ele começou ensinando na sinagoga judaica, os judeus se revoltaram ali contra ele saiu da sinagoga judaica e foi pregar na casa de um homem chamado Tício o Justo. E ele começou a pregar e ensinar e viam judeus se convertiam e também gentios, muitos e muitos gentios começaram a crer. A igreja de Corinto foi predominantemente gentílica. Haviam judeus também, mas era predominantemente gentílica. Então, ele ficou ali 1 ano e meio pregando. A palavra fala lá em Atos que ele chegou e ficou junto com Áquila e Priscila. Então, eles foram cooperadores de Paulo no tempo que ele ficou ali em Corinto, pregando, ensinando as verdades da palavra de Deus. Então, quando nós vamos ver a estrutura da carta, da primeira carta aos Coríntios, nós podemos compreender muitas coisas do porquê que Paulo foi bem enfático em relação a alguns assuntos. Por exemplo, nos primeiros capítulos, ele fala muito sobre a questão a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E ele fala ali no capítulo 3 que se alguém quiser ser sábio, ele precisa ser louco em relação ao mundo, em relação à sabedoria do mundo. Só assim ele vai ser verdadeiramente sábio no Senhor, porque ele mesmo experimentou isso. Aí quando ele chegou em Corinto, ele disse, eu não quero mais saber de nada, não quero usar de palavras de sabedoria humana, quero usar apenas a palavra de Deus. Transmitir a mensagem por meio do poder do Espírito. Foi isso que ele fez na cidade de Corinto, fundando a igreja de Corinto, provavelmente no ano de 52 depois de Cristo. Então ele escreve essa primeira carta 4 anos depois que ele fundou a igreja. Se nós vermos no capítulo 5, versículo 9, vai falar assim, quando é o capítulo que ele fala sobre imoralidade, nós já vamos falar capítulo a capítulo dessa carta, só estou falando um panorama geral aí. Quando nós lemos no capítulo 5, versículo 9, ele fala assim, ó, eu já alertei vocês por carta que se afastem de pessoas imorais. Ou seja, Paulo já havia escrito uma carta para os coríntios. Então ele fundou essa igreja e em algum momento, depois que ele fundou a igreja, ele escreveu uma carta para essa igreja. Não é conhecida nossa, não sabemos qual o conteúdo, mas ele mencionou nessa primeira carta aos Coríntios, na Bíblia é a primeira carta, mas não foi a primeira carta que Paulo escreveu para eles, né? Paulo já havia escrito uma carta. Tanto que no capítulo 7, ele começa o capítulo 7 dizendo assim, ó, quanto aos assuntos que vocês me escreveram, então provavelmente Paulo escreveu uma carta para eles, advertindo eles de algumas coisas. Ele cita ali, né, já usa advertir por carta que não se associem com pessoas imorais. E aí, provavelmente aquela igreja, aquele povo, mandou uma outra carta, perguntando algumas coisas, mencionando algumas coisas. E também Chloe informou, Chloe era uma mulher, tinha uma igreja que se reunia na sua casa, e ela informou o apóstolo Paulo sobre algumas situações específicas que estavam acontecendo ali na igreja, questões de moralidade, carnalidade, e o apóstolo Paulo traz uma correção para a igreja de Corinto. Então, essa primeira carta, nós podemos perceber que é uma carta de correção e instrução, porque era uma igreja que estava vivendo de uma maneira muito natural. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu quis falar a vocês como pessoas espirituais, mas eu não pude, porque vocês são carnais. E aí ele complementa, e ainda não posso, porque vocês ainda são carnais. Se existe divisão e inveja no meio de vocês, então vocês ainda são carnais. Então, quando nós lemos toda a primeira carta aos Coríntios, nós precisamos ter isso em mente. O apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que foi fundada por ele mesmo. Ele ficou 1 ano e meio ensinando as verdades do evangelho para aquela igreja, ensinando como eles deveriam colocar em prática o evangelho. Ele já havia escrito uma carta advertindo os irmãos com relação à imoralidade. E ainda assim aquela igreja estava vivendo de forma carnal. Então é uma carta completamente
completamente corretiva, é para correção de coisas que estavam sendo feitas de maneira errada. Eles não estavam vivendo na prática o evangelho que eles haviam recebido. E aí o apóstolo Paulo precisou escrever essa carta corrigindo, instruindo algumas coisas que eles estavam falando, por exemplo, sobre a ceia. O apóstolo Paulo fala assim, olha, sobre a ceia eu não posso elogiar vocês, pelo contrário. É como se ele falasse na minha linguagem, eu vou precisar puxar a orelha de vocês, porque vocês estão fazendo isso de forma errada. É para vergonha de vocês que eu falo isso, mas eu preciso corrigir vocês nesse assunto. E aí o apóstolo Paulo vem e explica a respeito da ceia, corrige aquele povo, porque eles estavam se reunindo de uma forma que eles estavam exaltando as obras da carne, glutonaria, bebedice, sendo que a ceia era para ser um momento em que eles recordassem a obra de Cristo Jesus. Quando ele diz assim, aquilo que eu recebi do Senhor eu transmiti a vocês, e daí ele explica o que é a ceia, e ele diz assim, ó, vocês fazem isso em memória do Senhor, até anunciando a morte dele até que ele venha. Ou seja, vocês anunciam, quando vocês ceiam, vocês estão anunciando a obra completa de Cristo Jesus. Desde a sua morte até a volta dele. Vocês anunciam o evangelho, a proclamação das boas novas, aquilo que a obra de Cristo Jesus efetuou em nosso favor. E eles estavam tendo aquela reunião de ceia como se fosse uma reunião simplesmente para comer, beber. Tanto que alguns comiam, outros passavam fome. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção deles, puxa a orelha deles. Isso está lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Então, se nós formos ver a estrutura dessa carta, nós vemos ali no primeiro capítulo que o apóstolo Paulo vai falar sobre as divisões que tinha na igreja. E aí ele fala um pouquinho que ele recebeu algumas informações dos da casa de Chloe que tinha divisão a ponto de um dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, outros eu sou de Cristo. Ou seja, naquela sociedade, daquela época, era muito comum, porque existiam os filósofos proeminentes. Então, os ímpios, os descrentes, os incrédulos tinham isso. Ah, eu sou da linhagem do filósofo tal, eu sou do filósofo tal. E eles trouxeram isso para dentro da igreja. Não, eu sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Eu sigo a Pedro. Outros, para quererem se sobressair, diziam, não, eu não sou de nenhum desses homens aí, porque eu sou mais superior que todos vocês. Eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo corrige isso e fala duramente com aquela igreja. Vocês não podem viver assim. Se vocês estão vivendo assim, então vocês são carnais. Vocês são como crianças em Cristo, são imaturos. E vocês não podem viver assim. Porque quem que é Paulo, quem que é Apolo? É Deus quem efetua todas as coisas. Efetua por intermédio das pessoas? Sim, mas é Deus quem faz tudo. Então não se vangloriem por homens. Rendam-se a Cristo. Então é um capítulo que ele vai falando isso, no capítulo 1. No capítulo 2 ele fala sobre a sabedoria que vem do Espírito. É uma sabedoria que não pode ser discernida naturalmente, mas é uma sabedoria que só pode ser discernida espiritualmente por alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Amados, o capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo vai falando sobre as divisões e vai falando sobre essa questão da sabedoria humana e da sabedoria espiritual de Deus. Por quê? Porque aqueles homens haviam se convertido e eles estavam tentando viver o cristianismo do jeito que a sociedade do povo deles vivia naquela época, do jeito que os incrédulos de Corinto viviam. Então eles tinham uma estrutura, uma forma de se pensar pautada no mundo, na sabedoria do mundo, da sociedade de onde eles viviam. E eles tentaram trazer esse entendimento que eles tinham a respeito de várias coisas para a igreja. Estavam tentando transformar os ensinamentos de Deus comparando com a sabedoria como era a sabedoria do mundo. Não dá certo. Então o apóstolo Paulo vem corrigindo essas questões, principalmente ali no capítulo 1, 2, 3. No capítulo 4 ele vai falar sobre ele vai falar
Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, o chamado dele. Ele fala, poxa, outros podem não me considerar apóstolo, mas para vocês eu sou apóstolo. Porque eu fundei a igreja de vocês, vocês são o selo do meu apostolado. Não é possível que vocês não me considerem apóstolo. É basicamente isso que ele quer dizer. Ele fala sobre o ministério dele, mas no intuito de lembrar aquela igreja, ei, foi através da minha vida que vocês receberam o evangelho. Não é para se orgulhar ou para ele dizer assim, eu sou o poderoso Paulo. Não é isso. Mas é porque eles estavam vangloriando muitos homens, dando valor para muitos homens, tanto que o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm muitos tutores em Cristo, mas poucos pais, ou seja, poucos que dão a vida por vocês. Eu dou minha vida por vocês, dei a minha vida por vocês. É basicamente isso que ele está falando. Eu fiquei 1 ano e meio pregando, eu oro por vocês, eu clamo pela vida de vocês. Eu de fato amo vocês. Eu de fato tenho vocês como minhas ovelhas. Então o apóstolo Paulo fala ali do ministério dele no capítulo 4, mas não para se exaltar, mas para demonstrar para aquela igreja que estava desmerecendo todo o trabalho dele ali, fundando aquela igreja. De repente tinha alguns ali que estavam desmerecendo o trabalho do apóstolo Paulo e ele precisou trazer isso à memória. E aí ele continua ali, e aí no capítulo 5, ele vai falar algumas coisas sobre a imoralidade, no capítulo 5 e no capítulo 6. E ele é bem enfático com a igreja em relação a isso. Estava existindo alguns casos de imoralidade, de incesto ali na igreja, algumas questões que eram comuns, digamos assim, no mundo, na sociedade da época, mas eles não poderiam continuar vivendo como se eles fossem descrentes. Eles precisavam viver conforme eles eram filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus. No capítulo 6, o apóstolo Paulo precisa falar, ei, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Sabe, não usem o corpo de vocês para pecar. Entreguem o corpo de vocês como o templo do Espírito. Porque todo aquele que se une ao Espírito Santo torna-se um espírito com ele. Todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Então o corpo de vocês é para a glória de Deus, não é para vocês pecarem. Isso era um dos ensinos filosóficos da época, que eles exaltavam a diferença entre o material e o espiritual, dizendo, o espiritual é puro, o material é corrompido mesmo, falando do corpo, então pode pecar, pode viver em práticas pecaminosas, porque o corpo, que é material, é corrompido mesmo. Mas o espírito é elevado, o espírito pode tornar-se perfeito. Eram ensinos filosóficos da época. E provavelmente os irmãos de Corinto estavam trazendo isso para a igreja. Não, no espírito eu sou puro, já sou perfeito, mas o meu corpo é corrupto mesmo, então eu posso pecar. E aí o apóstolo Paulo precisa dizer, não, o corpo de vocês não foi entregue para prostituição, não é para ser entregue para imoralidade. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, porque aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Então o corpo de vocês é para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo precisa corrigir muitas coisas naquela igreja, porque eles estavam trazendo a cultura da época para dentro da igreja, o que não é muito diferente nos nossos dias. Não é a mesma situação, as mesmas situações, mas nós podemos trazer todo o estudo dessa carta de 1 aos Coríntios para os nossos dias, amados. Quantas e quantas vezes nós vemos aí comunidades de crentes tentando trazer as coisas da cultura, do mundo, dessa sociedade em que nós vivemos para dentro da igreja, como se nós pudéssemos viver o reino de Deus do mesmo jeito que o império das trevas vive. Não tem como. É impossível. Então o apóstolo Paulo é enérgico com a igreja. Ele mesmo tinha fundado, ele mesmo tinha ensinado o evangelho, ele tinha permanecido 1 ano e meio lá. Uma das igrejas que ele mais tempo ficou
A outra foi Éfeso, que ele ficou 3 anos. Nas outras igrejas, normalmente ele ficava menos tempo. Era mais uma passagem evangelística. Agora, aqui em Corinto, não, ele permaneceu 1 ano e meio ensinando essa igreja. Então ele traz uma correção. Ei, vocês aprenderam de mim como que vocês têm que se comportar, como que vocês têm que viver. Vocês já aprenderam as verdades do evangelho. Como é que vocês estão vivendo assim? Porque lá no capítulo 1 ele diz: vocês foram enriquecidos com a verdade, com a palavra de Deus. Vocês receberam os dons do Espírito. Ou seja, era uma igreja que tinha recebido a verdade da palavra, era uma igreja que tinha os dons operando. E como que eles poderiam continuar vivendo como pessoas carnais, como pessoas incrédulas? Então o apóstolo Paulo traz uma correção. E em cada capítulo nós vamos vendo essas correções. Como eu já mencionei aqui no capítulo 5 e 6, ele vai falando, corrigindo as questões a respeito da imoralidade. No capítulo 7 e no capítulo 8, ele responde algumas questões, porque ele começa o capítulo 7 falando: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, aquela igreja havia questionado acerca de algumas coisas. E aí ele escreve o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, ele fala a respeito do casamento. E é interessante, para quem ouviu os Minutos de Vida do capítulo 7, a exposição, né, de 1 Coríntios capítulo 7, eu falei bem mais detalhado. Hoje nós estamos fazendo só um panorama geral da carta. Mas é um capítulo interessante, nós podemos ver uma linguagem bem clara do apóstolo Paulo, exatamente porque era uma igreja que estava vivendo de forma natural, carnal, numa sociedade que era imoral. Na cidade de Corinto existiam muitos templos pagãos e um deles era o templo de Afrodite, que eles consideravam a deusa do amor, da paixão, enfim. E existiam 1000 sacerdotisas de Afrodite naquele templo, e os sacrifícios que eles faziam a essa deusa envolvia relações sexuais de todo tipo. Então, era um povo que estava, de certa forma, acostumado com a imoralidade. E aí o apóstolo Paulo precisa escrever: ei, vocês precisam cada um ter a sua própria mulher, o seu próprio esposo. Vocês precisam viver um para o outro. Não vão sair adulterando por aí. Então o apóstolo Paulo faz uma carta, uma instrução a respeito do casamento, do celibato, muito clara. Ele explica claramente. Por isso que quando ele fala assim, olha, eu preferia que os solteiros e as viúvas ficassem iguais a mim. Mas, se eles não conseguem se controlar, então que eles se casem. Quando nós lemos o capítulo 7, até parece que o apóstolo Paulo é contra o casamento. Mas não é isso. O capítulo 7 nos traz um entendimento do equilíbrio, que o casamento é para ser vivido por aqueles que têm o dom para se casar. Aqueles que têm o dom do celibato, ou seja, têm o dom de permanecerem sozinhos, que eles vivam sozinhos para a glória de Deus, dediquem as suas vidas ao Senhor. Por que eu falo que parece que ele é contra o casamento? Porque ele diz assim, aquele que se casa fica dividido, não sabe se serve ao Senhor, ou serve ao marido, ou à esposa com as coisas do mundo. Aí parece, dá a impressão que, nossa, casamento é ruim. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Vale lembrar que era uma igreja que estava inserida num ambiente de muita imoralidade. Então o apóstolo Paulo precisa ser muito claro. Tanto que ele diz assim, quando ele vai falar que se o casal decidir ficar um tempo afastado um do outro por motivo de oração, que eles voltem logo, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Ou seja, mas ele estava falando para uma igreja que ainda era carnal. Por isso que a gente precisa entender a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza. Não era uma igreja que vivia de forma madura no Senhor. Pelo contrário, ele fala, vocês são crianças, vocês são imaturos. Quando ele vai falar a respeito dos dons, no capítulo 12, ele começa dizendo assim,
Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. Ou seja, era uma igreja que estava vivendo de forma natural, terrena, carnal. Então o apóstolo Paulo precisou ser bem claro com relação aos assuntos que ele escreveu nessa carta. São instruções e correções para aquela igreja. Então, no capítulo 7, ele instrui a respeito do casamento, da vida conjugal. Ele fala a respeito do celibato, para aqueles que têm o dom do celibato permanecerem em paz, segundo o dom que Deus derramou sobre eles de não se casarem. Então, ele faz todo um esclarecimento para aquela igreja. No capítulo 8, ele vai falar sobre as comidas sacrificadas a ídolos, porque era comum venderem nas feiras, por exemplo, daquela época, carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos. Aí ele diz, se você vai comer na casa de um descrente, e ele não fala nada, se a comida foi sacrificada a ídolo ou não, ele te serve ali, você vai comer, tudo que porem à mesa, vai dar graças a Deus, e glória a Deus por isso. Agora, se ele falar, olha, essa comida foi sacrificada a ídolo, então não coma. Mas não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência dele. Porque se você que é cristão, ele te vê comendo ali as comidas sacrificadas a ídolos, ele vai dizer, ué, mas então não tem diferença nenhuma entre o cristianismo e o paganismo? É basicamente isso, não tem diferença nenhuma entre servir ao Deus Jesus Cristo e servir a Deus Afrodite ou ao Deus Poseidon, aos deuses que tinham templos ali em Corinto. Por isso que ele fala, eu sei, se você sentar, comer, abençoar, a comida não vai fazer mal para você. Não é essa a questão, é o que ele explica no capítulo 8. Mas a questão é, você vai ferir a consciência do outro. Você vai ferir talvez a consciência de um crente que não tem esse mesmo entendimento que você. E aí é no capítulo 8 que ele faz uma declaração extraordinária, que ele diz assim, ó, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Por quê? Porque era uma igreja, amados, que estava inserida numa sociedade que lutava por poder, por proeminência, por demonstrar que era maior em conhecimento. As pessoas daquela época viviam assim. Então a igreja precisava viver de uma maneira diferente. O conhecimento traz orgulho. Não fiquem se vangloriando, eu tenho conhecimento em Cristo Jesus, que a comida sacrificada aos ídolos não vai me fazer mal, eu posso abençoar e tudo certo e vou comer. Não faça isso, viva em amor. É o amor que edifica. Talvez se você sentar e comer uma comida sacrificada a ídolo, você vai ferir a consciência de outro irmão. Não faça isso. Você precisa viver de forma a edificação mútua, não simplesmente se vangloriando do seu conhecimento. Então é isso que o apóstolo Paulo está corrigindo, tanto que é exatamente nessa carta que nós lemos no capítulo 13, o que o apóstolo Paulo chama de o caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor, e ele explica como é viver em amor. É basicamente se sujeitar, se submeter para que o caráter de Deus seja manifestado através da nossa vida. Quando ele explica o que é o amor, lá no capítulo 13, ele está falando sobre o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, quando nós vivemos em amor, nós permitimos que o caráter de Deus se manifeste através das nossas vidas. Daí ele continua, e aí ele vai, no capítulo 9, ele fala um pouquinho, de novo, né? Ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre os direitos de um apóstolo. Aí ele faz algumas relações ali, ele fala sobre aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, porque quando nós lemos em Atos, nós vemos que ele trabalhava, quando ele começou a pregar o evangelho em Corinto, ele trabalhava com as próprias mãos, construindo tendas para conseguir o seu sustento, junto com Áquila. E depois que Timóteo chega, aí sim ele consegue deixar o trabalho manual para se dedicar só à pregação do evangelho. Então, ele tá ali falando, poxa, será que só nós que não temos o direito, ele fala, até dá um exemplo, será que só nós não temos o direito de ter uma esposa crente? Só os outros apóstolos que têm direito a isso? Será que só nós não temos direito se nós entregamos a vocês coisas espirituais? Se nós entregamos a vocês coisas espirituais, nós não temos o direito de receber coisas materiais de vocês? Será que só nós que temos que viver assim? Aí ele vai
falando do chamado apostólico dele, né? E colocando ali para aquela igreja de Corinto, porque eles estavam, de certa forma, menosprezando um pouco o apóstolo Paulo, exatamente o apóstolo que havia fundado aquela igreja. Aí no capítulo 10 ele faz comparações com Israel. Aí ele compara assim, olha, assim como aconteceu com os israelitas naquela época, não deve acontecer com vocês. Vocês não devem agir do mesmo jeito que eles agiram. Eles foram idólatras, eles foram gananciosos, eles foram... Ele fala ali 5 características, dos versículos 6 ao 10. Vou falar aqui com vocês. Ele fala que Israel cobiçou, foi idólatra, praticou imoralidade, pôs o Senhor à prova e se queixou. Ou seja, ficou murmurando. E aí ele diz, vocês não devem agir assim. Vocês não devem copiar o que eles fizeram. Porque o que eles fizeram foi desaprovado por Deus. Então não vivam assim. Não sejam desaprovados por Deus. Coloquem em prática a vida cristã de vocês. Ou seja, uma carta que o tempo inteiro está corrigindo a igreja. Foi uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele havia ensinado as verdades do evangelho. Ele havia ensinado como colocar as verdades do evangelho em prática. E aquela igreja estava fazendo tudo o contrário. Então o apóstolo Paulo precisou corrigir. E ele vem capítulo a capítulo. Aí no capítulo 11 ele vai falar, chega um tema que é até de certa forma polêmico, até nos dias de hoje, que é ali no início do capítulo 11, falando sobre a mulher, se ela deve ou não usar véu quando ora ou profetiza. Então nós precisamos entender o contexto, todo o contexto, para quem foi escrito, o que nós já estamos falando, o modelo de sociedade daquela época, para nós entendermos isso. Como eu já falei, haviam 1000 sacerdotisas no templo de Afrodite e essas mulheres raspavam a cabeça. Então, para a mulher, aí ele fala assim, será que é honroso para a mulher servir a Deus com a cabeça coberta ou descoberta? E aí ele vai fazendo ali várias comparações, mas é interessante que no final ele diz assim, olha, nós e as igrejas do Senhor não fazemos polêmica em relação a esse assunto. Julguem vocês. Por quê? Porque é uma realidade local para a igreja de vocês. Ou seja, julguem o que é melhor. Porque nós sabemos que aí em Corinto, uma mulher com a cabeça rapada, ela indica que ela foi ou ainda é uma profetisa do templo de Afrodite. Então, se essa mulher se converte, ela chega na igreja, ela não vai poder orar em público, ela não vai poder profetizar se Deus derramar o dom de profecia sobre ela depois que ela é convertida. Então usem o véu, porque aí ninguém vai ser envergonhado, nenhuma mulher vai ser envergonhada, nem aquele que chegar de fora, o descrente que chegar de fora e ver uma mulher dessa não vai achar, ué, aquela não é a profetisa do templo de Afrodite, o que ela está fazendo aqui profetizando ou orando? Isso aqui não é uma igreja cristã? É basicamente isso, amados. Então, quando as mulheres daquela época, para aquela cidade, usavam o véu, era para evitar todo tipo de constrangimento que poderia surgir para a igreja. E o intuito não é trazer escândalo ou causar constrangimento para ninguém, seja para a mulher crente ou para algum descrente que entrasse na reunião. Por isso que ele diz assim, ó, nós e as igrejas do Senhor não fazemos polêmica em relação a esse assunto. E aí ele diz ali no capítulo 11, julguem entre vocês o que é melhor. Por quê? Porque é uma situação específica da comunidade de vocês. Amados, é interessante nós vermos esse tipo de escritura, né, amados? É bom nós compreendermos todos esses aspectos. Por isso que eu sempre digo, é bom nós nos aprofundarmos no estudo das escrituras para nós compreendermos a plenitude das escrituras. Nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nosso ensino, para nossa correção, para nossa instrução. Mas é necessário, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, sermos obreiros aprovados que manejamos corretamente a palavra da verdade. Então nós precisamos saber para quem aquela carta foi escrita, para quem aquele livro foi escrito, qual o objetivo
E nós estamos vendo que essa carta foi escrita para a igreja de Corinto com o objetivo de trazer correção e instrução. É claro que toda essa escritura nós tiramos aprendizado para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Mas talvez o que eles viviam naquela época, o contexto em que eles viviam naquela época, não é o contexto que nós temos hoje. Então nós precisamos aplicar as mesmas verdades e princípios, mas para o contexto que nós vivemos nos dias de hoje. E ainda no capítulo 11 ele vai corrigir a respeito da ceia, algo que eu já mencionei no comecinho do vídeo, né? Eles estavam transformando a reunião de ceia numa reunião apenas para comer, apenas para se matarem a fome, se deliciarem ali com as comidas. Então alguns comiam, outros não. E aí o apóstolo Paulo vem e explica, existe sim um significado, a ceia expressa a obra de Cristo Jesus. A ceia manifesta que vocês são cristãos e que vocês pertencem a Cristo Jesus. Quando vocês ceiam, quando vocês tomam o pão e bebem o cálice, vocês estão anunciando que Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou e estabeleceu uma nova aliança. Então, a ceia expressa uma verdade do evangelho e aí ele corrige, ele diz assim, olha, vocês estão ceando errado. A ceia expressa a obra de Cristo Jesus para o corpo de Cristo. Vocês não podem negligenciar isso. E aí ele traz algumas explicações, ele diz assim, olha, se vocês, quem bebe e come a ceia indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, sem discernir o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o corpo e o sangue de Jesus moído e derramado em seu favor, come e bebe para sua própria condenação. E vocês estão fazendo isso, vocês não estão discernindo, vocês não estão entendendo o que é a ceia, o que a expressão que traz a celebração da ceia. Foi Jesus que disse, façam isso em memória de mim. Quando vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, vocês estão anunciando a obra completa de Cristo Jesus, desde a sua morte até a volta dele. Então, amados, ele corrige a questão da ceia. Para quem quiser uma explicação mais aprofundada sobre esses versículos da ceia, vai lá, ouça o devocional se você ainda não ouviu, que está falando do capítulo 11. Tá bom, amados? É um capítulo que explica claramente, né, sobre isso. Então, lá eu falo com detalhes pormenores, digamos assim. No capítulo 12, o apóstolo Paulo, capítulo 12, 13 e 14, ele vem falando sobre os dons. É interessante que ele fala ali no capítulo 12, ele inicia, como eu já mencionei, com relação aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, a igreja estava sendo ignorante em relação aos dons. Eles não estavam sabendo lidar com os dons. E quando nós lemos todo o capítulo 12, nós podemos compreender que eles estavam exaltando alguns dons em detrimento de outros. E um dos dons que aquela igreja estava exaltando era o dom de variedade de línguas. Por quê? É importante. Por que será que aquela igreja estava valorizando tanto esse dom em detrimento dos outros? E aí o apóstolo Paulo precisa explicar, tanto que ele tira um capítulo inteiro, que é o capítulo 14, para falar sobre o dom de variedade de línguas. Porque naquela sociedade, amados, lembra que eu falei? Desde o começo nós vemos que Paulo confronta eles, não vivam segundo a sabedoria do mundo. Se vocês querem ser sábios, vocês precisam se tornar loucos em relação à sabedoria do mundo. Era uma igreja que estava entranhada na mentalidade do mundo, da sociedade que eles viviam. E naquela época, quem era proeminente, importante, maior, filósofos, pessoas que sabiam falar vários idiomas, quando tinham um discurso público, pessoas que soubessem vários idiomas, eram pessoas consideradas mais proeminentes, mais poderosas, mais importantes. E eles trouxeram esse conceito para a igreja. Então Deus derrama dons, vários dons, e um deles é a variedade de línguas.
Lá no capítulo 14 nós veremos que a variedade de línguas não são idiomas, são línguas espirituais. Mas lembra que eu falei? O conceito na mentalidade deles era para ser proeminente, para ser importante no mundo é quem fala vários idiomas. Então, na igreja é quem fala variedade de línguas. Então, eles estavam buscando com ímpeto e com desejosos de ter o dom de variedade de línguas. E aí o apóstolo Paulo fala: busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação os dons que edificam a igreja como corpo de Cristo. Tanto que daí, já vamos falar do capítulo 14, ele vai explicar claramente a respeito do dom de variedade de línguas. E aí ele coloca no meio do capítulo 12, entre o 12 e o 14, esse capítulo 13, que é falando do amor. Ele diz: mas agora eu vou passar a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E aí ele vem no capítulo 13 falando do caminho do amor. E aí ele fala: o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não inveja, o amor não se ira facilmente. Características do amor. E nós sabemos que Deus é amor. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, esse caminho mais excelente é vocês não simplesmente serem usados por Deus com dons, mas é vocês manifestarem o caráter de Deus, que é o caráter do amor. Então, as características que ele declara a respeito do amor são as características que a igreja precisa manifestar como filhos de Deus que somos. Nós devemos, manifestar o caráter de Deus. Então, não adianta simplesmente vivermos de forma carnal, terrena, tendo dons, mas não manifestando o caráter de Deus. Então, isso nós podemos trazer para os nossos dias, né? Tudo, na verdade, nessa carta nós podemos trazer um paralelo para os nossos dias. Mas não adianta nada nós sermos usados por Deus, ter vários dons. O que precisamos mesmo é permitir que o Espírito Santo flua em nós e através de nós, manifestando o caráter de Deus. As características da vida de Cristo que foi depositada em nós. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, uma igreja que era tão terrena, tão carnal, tão natural. E hoje quantos e quantos de nós, né, amados, vivem assim, de forma terrena, natural, confiando na sabedoria do mundo, tendo estruturas mentais, conceitos conforme os conceitos do mundo. Então o apóstolo Paulo vem corrigindo essas coisas na igreja. E aí no capítulo 14 ele escreve um capítulo inteiro corrigindo a igreja em relação ao dom de línguas. Amados, ele vem explicando detalhe por detalhe a respeito do dom de línguas. Ele começa o capítulo explicando que o dom de línguas não é um idioma, porque ele fala assim: quem fala outras línguas fala a Deus em mistério. Ou seja, não é um outro idioma, porque ele diz assim, eu vou ler aqui com você no versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Então, aqui ele já explica, não é um idioma, né? O dom de outras línguas não é simplesmente um idioma, é realmente falar uma língua desconhecida, fala com Deus em mistério. Aí ele explica, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Ele vem trazendo uma explicação, por quê? Porque aquela igreja tinha esse conceito que veio lá da cultura deles, da sociedade deles, porque as pessoas que falavam vários idiomas eram tidas como mais importantes, e eles trouxeram isso para a igreja e pensaram, bom, aqui não é falar vários idiomas, mas falar em línguas. Então, quem fala em línguas é mais importante. Por que o apóstolo Paulo, no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Aí no versículo 5, ele diz assim:
ali no finalzinho do versículo 5. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Você entende que ele usa a linguagem deles para que eles pudessem entender? Vocês estão querendo ser maior, buscando só o dom de orar em línguas. Mas quem profetiza é maior. Sabe por quê? Porque quem profetiza edifica a igreja. Quem ora em línguas edifica somente a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Ele estava instruindo a reunião pública, o culto daquela igreja. Se quando vocês se reúnem como igreja, aí ele continua aqui no capítulo 14, todo mundo vai falar em línguas ao mesmo tempo, do que adianta todo mundo falar em línguas? A igreja não vai ser edificada. Agora, quando alguém profetiza, aí sim, é na língua que todo mundo entende, no idioma que todo mundo entende, a igreja vai ser edificada. Tanto que ele diz assim, se levantarem 2 ou 3 para falarem em línguas, que levante-se um intérprete, senão que a pessoa fique orando só entre ela e Deus. Ele não está proibindo a oração em línguas, tanto que no versículo 18 e 19 ele fala, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês, mas na igreja, ou seja, no culto, na reunião pública, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em outra língua, porque o intuito da reunião, do culto da igreja, quando os crentes se reúnem, é que todos sejam edificados, não uma pessoa só. Aí todo mundo orando em línguas, por quê? Porque estava um querendo parecer mais importante que o outro, maior do que o outro. Ah, eu tenho variedade de línguas, eu também. Tem todo mundo orando em línguas ao mesmo tempo. Que edificação traria isso para a comunidade, para o todo, se não tivesse alguém para interpretar? Nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então ele está corrigindo uma desordem que estava acontecendo na reunião pública da igreja de Corinto. Eles tinham vários problemas, e esse era um deles. Tanto que no capítulo 2 nós já vimos, ele começa com relação aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque eles estavam agindo de forma ignorante, eles não estavam sendo sábios em relação aos dons. E aí ele continua ali, se você quiser entender mais a respeito de algumas passagens complicadas do capítulo 14, eu mencionei isso no áudio do capítulo 14, se eu não me engano é o que vai ao ar na sexta-feira, então guarda aí já para você ouvir, que tem uma explanação completa do capítulo todo. Esse é um capítulo que também vai falar algumas coisas a respeito da mulher, que a mulher deve aprender em silêncio, não deve falar. Não é simplesmente que a mulher não podia ensinar. Mas quando nós lemos lá em Atos, nós vemos que Priscila e Áquila foram ajudadores, cooperadores do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo chama-os de meus cooperadores. E Priscila, junto com seu esposo, foi expor com mais entendimento as escrituras para Apolo. Como é que uma mulher, mesmo que ela estivesse com um esposo, ela vai falar, ensinando, expondo as escrituras com maior clareza para um outro homem? Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha o entendimento, a sabedoria. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que as mulheres, todas as mulheres, ninguém pode falar, todo mundo tem que ficar muda. Mulher não pode ensinar, mulher não pode falar. Não é isso. No capítulo 11, ele dá o aval de que mulheres profetizavam, porque ele diz, é lícito a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta, que era aquela questão da igreja de Corinto. Ou seja, mulheres profetizavam, mulheres falavam em público. Então, amados, não é no sentido de que a mulher tem que ficar muda, ela não pode falar, não é isso. É porque as mulheres, naquela época, naquela sociedade, tanto na sociedade judaica, mas a igreja de Corinto era maior parte gentílica, mas tinha alguns judeus também, tanto na sociedade judaica quanto na sociedade grega, as mulheres não tinham liberdade de falar em público, as mulheres não eram, poucas sabiam ler, não eram instruídas. Então, era uma igreja recém-formada. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja devia ter uns 4 anos. Ou seja, as mulheres, na maioria, não tinham instrução.
porque na maioria nem saber ler elas sabiam. Então, provavelmente elas estavam primeiro aprendendo, estavam aprendendo a ler, para daí poder compreender as escrituras. Ou seja, as mulheres não tinham tanto entendimento, os homens já tinham um certo entendimento, porque eles tinham instrução, eles sabiam ler, eles tinham instrução nas próprias escrituras, porque era comum naquele tempo o discipulado ali, digamos assim, homem a homem, mas com as mulheres não. Então, as mulheres estavam causando o quê? Tumulto, interrompendo o culto. Ah, não entendi isso, me explica. Não, isso não é assim, não. Como que pode ser assim? Daí ele diz, as mulheres fiquem quietas. Se elas quiserem aprender alguma coisa, que elas perguntem em casa para os seus maridos. Não é que ele está impedindo as mulheres de ensinar, senão ele não chamaria Priscila de cooperadora dele. Ele proibiria Priscila de ensinar a palavra, e Priscila foi uma grande cooperadora do apóstolo Paulo. Ela ensinava as escrituras. O que ele está inibindo aqui é um problema, uma desordem, um tumulto no meio do culto. É como se no culto de hoje as pessoas começassem a se levantar no meio da pregação e a perguntar: ei, o que significa isso? Não entendi isso aqui, me explica melhor. Interromper o pregador, o pastor que está pregando. Ele está ensinando, amados, e corrigindo nesses capítulos o culto público. Tanto que ele termina o capítulo falando assim, ó: tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, vocês podem orar em línguas, vocês podem profetizar, vocês podem exercer os dons, mas tudo precisa ser feito com decência e ordem. Alguns utilizam esses versículos juntamente com os versículos de 1 Timóteo, para dizer, capítulo 2, para dizer que a mulher não pode ensinar a palavra. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Se fosse, ele não teria chamado mulheres que ensinavam a palavra de cooperadoras dele no reino de Deus. Por isso que é importante nós entendermos todo esse aspecto de para quem foi escrita essa carta, o porquê, a sociedade em que eles viviam. É importante isso, amados, para a gente compreender a plenitude das escrituras. É aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: seja um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade. Então é bem interessante nós fazermos todo esse estudo. Esse é um dos intuitos, um dos propósitos do Ministério Vida, né? Contribuir com os irmãos com a edificação da igreja no estudo da palavra. Então, glória a Deus por isso, né? E aí o apóstolo Paulo continua no capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição. Era algo que estava acontecendo, eles estavam dizendo que não havia ressurreição. E o apóstolo Paulo precisa explicar sobre a ressurreição de Jesus, precisa falar que nós seremos ressuscitados com Cristo, que esse corpo mortal aqui vai receber um corpo incorruptível, porque eles estavam indo na onda dos filósofos, das teorias dos filósofos. É mais uma correção, aqui é uma correção doutrinária que o apóstolo Paulo faz sobre um ensino do evangelho, que é a ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo vem e explica aqui no capítulo 15. E aí no capítulo 16 ele encerra e ele vai falar sobre a coleta que ele está fazendo para os crentes de Jerusalém. Aí ele faz algumas recomendações ali para a igreja de Corinto e faz a saudação final. Então, amados, essa é uma carta que ela é totalmente corretiva e instrutiva para corrigir e instruir a igreja de Corinto, que estava vivendo de uma forma muito terrena, muito carnal, muito natural. E o apóstolo Paulo, ele mesmo que tinha pregado o evangelho, fundado aquela igreja, ele precisou corrigir algumas vezes de forma bem enfática, bem incisiva, mas o apóstolo Paulo, digamos assim, era o pastor deles, né? Aquele que fundou a igreja. Não, vocês precisam se corrigir aí, vocês não podem continuar vivendo do jeito que vocês estão vivendo. Então é uma carta que do capítulo inicial ao capítulo final, do capítulo 1 ao capítulo 16, traz várias correções e várias instruções para aquela igreja.
E nós podemos trazer para os nossos dias, amados, e compreender no que será que eu tenho vivido de forma natural, carnal, terrena. Ore, peça ao Espírito Santo. Se em alguma área nós estivermos vivendo assim, é a minha oração hoje. Espírito Santo, se em alguma área nós estamos vivendo de forma carnal, natural, terrena, pautados na sabedoria do mundo, por favor, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, e nos mostra, nós não queremos permanecer assim. Nós queremos que a nossa vida glorifique ao Senhor. Eu espero que você tenha esse mesmo coração. Eu tenho, amados. Eu quero que a minha vida sempre glorifique ao Senhor. Se em alguma coisa eu estou fazendo algo errado que não glorifica ao Senhor, que o Senhor me corrija, por favor. No capítulo final, ali eu quero ler o versículo 13 do capítulo 16, que o apóstolo Paulo fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Ou seja, vigiem, permaneçam na fé, sejam corajosos para romper com essa sabedoria do mundo, porque era uma igreja que estava muito fundamentada na sabedoria do mundo, da sociedade da qual ela estava inserida, e ela precisava ser corrigida, precisava, ei, se alinha aí porque você está vivendo como se fosse ainda descrente e você não é mais descrente. Então é uma carta que traz correção e nós podemos trazer todos esses ensinamentos, princípios para a nossa vida. Talvez hoje, como eu falei, alguns aspectos talvez não tenha para nossa comunidade hoje, como usar véu ou não usar véu, ou então a questão ali, a mulher tem que ficar em silêncio, talvez não seja uma questão para a nossa sociedade de hoje, mas existem outras situações e que nós precisamos trazer à tona. Será que nós estamos nos alinhando com a sociedade de hoje em outros aspectos? Por exemplo, com relação à mulher, a questão do feminismo. Estamos trazendo o feminismo para dentro da igreja? Eu, como mulher, falo isso, porque eu não sou adepta do feminismo. Eu sou adepta do que Cristo ensinou. Eu sei que Deus derrama dons e a palavra nos declara isso sobre homens e mulheres. Senão a palavra diria que os dons são apenas para os homens, mas a palavra não fala isso. A palavra diz que o Espírito Santo derrama os seus dons como lhe aprouver, como ele quiser, sobre homens ou sobre mulheres. Então, se Deus derrama dons sobre as mulheres, que as mulheres exerçam com sabedoria, com discernimento, mas nós não precisamos trazer os princípios do feminismo, de algo que está lá no mundo, para dentro da igreja. Nós podemos viver como mulheres santas, como mulheres sábias, como mulheres usadas por Deus e ainda mais guiadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Não como instrumentos para trazer divisão, contenda, problemas, não, mas como instrumentos de edificação, como instrumentos de bênção para onde nós vivemos. Eu trouxe esse aspecto da mulher porque, como mulher, me senti na liberdade de falar isso. Né? É um aspecto diferente. Naquela época as mulheres não tinham, era uma sociedade que oprimia as mulheres. Na sociedade oriental, por exemplo, as mulheres ainda são muito oprimidas. Na sociedade ocidental, que é a que nós vivemos, as mulheres já foram muito oprimidas e agora elas estão indo de um extremo para o outro, que é o feminismo. Nós, como mulheres cristãs, precisamos permanecer no equilíbrio da palavra de Deus, porque Deus nos deu um espírito equilibrado. Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o espírito que Deus nos deu é equilibrado e nós não podemos nem para um extremo, nem para outro. A vida cristã é uma vida de moderação, de equilíbrio. Então, que nós tenhamos sabedoria. Mulheres, que eu e você, nós tenhamos sabedoria para exercer os dons que Deus derramou sobre nós com sabedoria para a edificação da igreja, para o bem comum. Homens também, né? Dei o exemplo de mulher, porque eu como mulher, algo que está acontecendo aí no mundo. Então você entende, amados, nós temos questões que são muito concernentes ao nosso tempo, à nossa época. Existem outras questões.
outras questões da nossa época, né? As questões que foram tratadas lá em Corinto de moralidade eram algumas que são muito comuns à nossa época aqui hoje. Então nós podemos trazer essas escrituras e aplicar na nossa vida, no tempo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos. E se nós estivermos agindo de maneira natural, carnal, terrena, que o Senhor nos corrija. Em nome de Jesus, que nós possamos nos render à correção do Senhor e possamos viver para a glória dele. Então essa carta de 1 Coríntios é uma carta de correção, de instrução. Eu espero que esse panorama que eu trouxe para vocês tenha edificado a vida de vocês, tenha contribuído com o crescimento da vida espiritual de vocês, crescimento no entendimento da verdade. É bacana nós vermos um panorama geral da carta, depois estudarmos capítulo a capítulo. É muito importante isso e é muito bom, amados. Nós crescemos no conhecimento da verdade e esse é o intuito, que dia após dia nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus. Então nós continuamos com os nossos minutos de vida, de segunda a sexta-feira, exposição capítulo a capítulo. E nas terças-feiras nós permanecemos aqui com o panorama das cartas do Novo Testamento, tá bom? Então nós já vimos o da carta aos Romanos, que foi terça-feira passada. A carta aos Romanos é diferente da primeira carta aos Coríntios, né? A carta aos Romanos é uma carta doutrinária para ensinar a doutrina da justificação, porque uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo estava um pouco confusa, talvez, com o entendimento mesmo do que era o evangelho, e o apóstolo Paulo fez uma carta extraordinária explicando detalhadamente a doutrina da justificação e como eles poderiam colocar em prática aquela vida nova, maravilhosa que eles receberam. Já a de Corinto, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ficou lá 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus para eles, aí o apóstolo Paulo corrige mesmo, traz um ensinamento de correção, de instrução para aquela igreja viver de fato para a glória de Deus. Então nós continuamos com os minutos de vida. Só um recado, terça-feira que vem nós não teremos o nosso vídeo. Na próxima terça nós voltamos com 2 Coríntios, tá bom? Só teremos uma pausa aí terça-feira que vem, por questões pessoais. Na terça que vem não teremos vídeo nenhum, mas os minutos de vida continuam. Vai acabar a primeira carta aos Coríntios, nós entramos na segunda carta aos Coríntios tranquilamente. Só não teremos na próxima terça, daí na outra terça voltamos com o panorama de segunda carta aos Coríntios, tá bom? Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço, até amanhã para quem nos acompanha nos Minutos de Vida, ou até a outra terça-feira, não a da semana que vem, mas a da outra, que aí nós voltamos com 2 Coríntios, tá bom? Um abraço.